Boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Domingueiro, mais um domingo de conversa, de estudo sobre a obra Vida e Sexo, que é a obra que nós estamos estudando, uma obra muito interessante, muito importante, com conhecimentos que dizem respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia, à nossa estrutura familiar, ao ser espiritual. Então, termina sendo, assim, quase que um estudo necessário para as nossas vidas. E nós estamos no segundo domingo desse estudo. Inicialmente, nós estamos aqui aguardando você, que vai acessar, que vai nos acompanhar. Nosso chat vai estar aberto para perguntas, para algum complemento, algo que se queira falar a respeito. E nós estamos aqui, daqui a pouco daremos início, aguardando a nossa irmã Zeila, que já está chegando, para que a gente possa iniciar o nosso programa. Nós estamos, como bem falei, no segundo domingo do mês de janeiro. Então, nós já iniciamos a jornada de 2021, que com certeza vai requerer de nós aí uma boa base de entendimento para que a gente possa se conduzir nesse novo ano, já com algumas experiências que nós passamos no de 2020, né? Que com certeza o que nós vivenciamos tem um objetivo que era nos conduzir, nos esclarecer, fazer com que a gente medite, reflita sobre essas questões que nós estamos vivenciando. E essa obra, ela vem num momento bem propício justamente por isso, porque ela trata de questões que dizem respeito à família, ao ser. Desde quando nós iniciamos, lá da questão primeira que nós trouxemos a nossa companheira Fernanda, que é quem apresenta o estudo da obra nos grupos que nós temos na nossa casa. Depois nós trouxemos a Vanessa Castelo Branco, falando sobre essa questão da energia sexual. Estiveram conosco também a Mari Neves, o Jorge André, também a Adriana Paula, o Bernardo Freitas, alguns amigos que estão chegando para contribuir conosco nesse nosso trabalho e que com certeza são amigos assim muito queridos. Boa tarde, Zeila. Boa tarde, Dora. Que prazer estar aqui com você, com o pessoal que assiste o Papo Domingueiro. É uma alegria muito grande. O prazer é todo meu, minha querida. Eu estava aqui conversando com o pessoal e falando justamente da importância dessa obra, né? E por isso a gente está trabalhando ela nesse formato, convidando pessoas como você, como os irmãos, nós estávamos citando os nomes aqui, que sempre vem dar a sua contribuição, mediante o estudo que fazem da obra, sim, maravilhosa. É um livrinho pequenininho, mas de um conteúdo grandioso, né? Pois muito bem, eu vou pedir para você iniciar a sua fala. A Zeila hoje vai conversar conosco sobre casamento. Ela tem a condição de nos falar sobre isso, por ser uma estudante da doutrina, por ser mãe de família. Então, todos os componentes necessários para que ela possa trazer, assim, uma excelente mensagem, e é uma amiga querida que a gente sabe que trabalha aí pelo movimento espírita, divulgando a doutrina através do trabalho, de palestras, de cursos. Então, seja muito bem-vinda, Zeila, mais uma vez. Obrigada, Dora. É uma alegria. A gente está aprendendo. A doutrina espírita tem nos ensinado muito, e aí, quanto mais a gente aprende, a gente vê que nada sabe. É muito pouco, porque a imensidão de conhecimento como eu já disse, imensidão, né? Então, não dá para a gente abarcar numa reencarnação só. A gente teve a oportunidade de conhecer a doutrina nesta encarnação e é muito abrangente, são muitos ensinamentos, são muitas experiências. E a gente tem a alegria de um pouco que nós já absorvemos, poder dividir, especialmente nesse programa, que é muito importante, é uma tarde de domingo que a gente aproveita para tratar dos problemas relacionados com aqueles que nos são mais caros, que são nossos familiares.
E Emmanuel nos traz essa vertente do casamento, né? Que é onde, basicamente, tudo começa a acontecer com relação à formação da família. Então, neste livro, Vida e Sexo, no capítulo 7, Emmanuel comenta sobre essa passagem da nossa vida, que é muito importante, que é o casamento. E ele começa resgatando uma passagem trazida por Kardec no Livro dos Espíritos, mais precisamente na questão 695. Emmanuel resgata essa pergunta, que é a seguinte: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E, em princípio, parece uma coisa contraditória, porque como é que a gente vai perguntar se é contrária à natureza o casamento, já que a base da família se dá através dessa vertente? Os espíritos respondem que é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento é contrário à natureza, essa união permanente de dois seres, e os espíritos respondem, pelo contrário, é um progresso, é um avanço na marcha da humanidade. E aí a gente percebe que Emmanuel não está falando, nem Kardec, dessa ligação pontual entre duas pessoas aqui e agora, mas no todo um caminhar durante a evolução da humanidade. E para a gente entender essa pergunta, é preciso entendermos como é que eram os casamentos mais para trás. Hoje nós reencarnamos aqui, esquecemos tudo que nós já vivemos, mas essa relação homem-mulher não começou aqui e agora. Nem o casamento se dava da maneira que nós conhecemos. Nós vamos aqui lembrar um escritor, um cientista, uma pessoa que pesquisa muito, que foi muito importante no resgate da formação, no estudo da formação das famílias, que é o Bachofen. Então, ele traz um conhecimento para a gente de que lá, na época bem mais adiante, mais atrás da civilização, na época da selvageria, ou da barbárie, como a gente conhece mais a rigor, as relações entre os seres, no tocante à sexualidade, não eram exatamente como acontecem hoje. Ora, na época da selvageria, da barbárie, as pessoas se juntavam, viviam em grupos, elas não tinham uma noção de individualidade, de privacidade, de bens privados, né? Tudo era partilhado. Eles, basicamente, trabalhavam, lutavam, no início, para sobreviver, através da caça, e aí eles caçavam e ali dividiam tudo, né? Quem pegava uma caça, fazia aquela preparação do alimento de forma rudimentar, se reuniam em torno daquele ente caçado, e ali iam buscar a sua alimentação. Assim também, de forma grupal, se deu as relações sexuais, as relações, vamos dizer assim, afetivas, que de afeto ainda não tinha muita coisa, porque era muito mais instintiva, muito mais sensual e sexual do que propriamente afetiva, porque os sentimentos vieram gradativamente evoluindo. Então, ali eles começaram a se reunir e se entrosarem sexualmente de forma poligâmica, ou seja, o homem tinha relações sexuais com várias mulheres, mas as mulheres também tinham relações sexuais com vários homens. É por isso que Kardec faz essa pergunta, e às vezes a gente até se espanta. E aí a resposta dos espíritos é que é um progresso na humanidade, porque dessa poligamia, que tanto era a poligamia das mulheres, a poliandria, como também dos homens, a chamada poligenia.
né? Cada um desses gêneros, eles tinham relacionamento sexual com várias pessoas. E daí aconteceu uma dificuldade, porque a mulher engravidava, e aí, como ela tinha relações sexuais com vários homens, não se sabia quem era o pai daquela criança, daquele ser que reencarnava. Posteriormente, isso perdurou por muito tempo. E os casamentos eram assim, tribais, eram fortuitos, era sem afeto, né? Muito mais para adiante, lá pelo século V, consta que a própria igreja ajudou a selecionar esses casamentos, colocando no casamento a afetividade. Era preciso ter um afeto para que houvesse um casamento. Mas Bachofen diz que naquela sociedade de selvageria, aconteceu uma coisa interessante. Por a mulher ter relações sexuais com vários homens e não se saber qual era a paternidade do filho, a mulher tinha um filho, mas quem era o pai? Quem era o responsável por aquela vida? Não se sabia. E aí houve, então, a sociedade matriarcal. Foi desse avanço, dessa forma de se viver, que surgiu a sociedade matriarcal, onde o poder maior sobre a descendência era dado à mulher. O filho era reconhecido porque era filho de fulana de tal, e não do pai. E o homem, no seu orgulho, começou a ficar ressentido, né? A perceber que ele queria também ter ali uma ascendência, aquele ser, ele poder colocar o seu registro naquele ser, embora houvesse um registro pelo espermatozoide, pelos genes, mas ele queria saber se era filho dele ou não. Com a evolução dos tempos, com a passagem, com a floração, embora de forma ainda muito diminuta, dos sentimentos, a mulher foi começando a se sentir usada, ela foi começando a se sentir ultrajada, e percebendo que ali não era bom para ela. Ela preferia estar com o parceiro X, com o parceiro Y. E também começou a perceber que não gostaria de ver o seu parceiro vinculado a outras mulheres, a outros parceiros. E começou, então, a fazer um movimento que passou a existir a partir da posição feminina, onde ela só aceitava casar-se acasalada. O que isso significa? Casar com um casal, formar um casal, eu e você, você e eu. Ou seja, começou a exigir exclusividade. Eu caso com você, eu tenho relações sexuais com você, mas você também vai se casar comigo e só comigo, e ter relações sexuais só comigo. E aí, então, o homem passou a aceitar, de certa forma, essa situação, e começaram-se a migrar os casamentos poligâmicos, ou as uniões poligâmicas, para as uniões ou casamentos monogâmicos. Um homem e uma mulher, apenas os dois parceiros. E aí foi, então, que o homem pôde dar a sua assinatura no registro daquele ser novo que nascia. E aí Bachofen nos diz que aí então começou a migrar com esse movimento a sociedade de matriarcal para patriarcal. Aí o homem começou então a ter poder sobre a mulher, sobre a família. E foi então que começou esse trabalho. Então a gente vendo essas notícias, esses registros da ciência em torno da família, da formação da família, a gente pode entender a resposta dos espíritos quando ele diz que é um progresso da humanidade. E por que é interessante a monogamia, esse progresso que aconteceu? Porque nós passamos a ver, nós vemos o homem, o ser, como um espírito reencarnante
com diversas etapas, em diversos processos reencarnatórios, não é uma vez só. Então, a gente vê ele crescendo, ele migrando de uma situação de selvageria para uma situação de sociedade organizada, onde o acasalamento, a monogamia dá aos dois seres que se acasalam ou que se casam um conhecimento mútuo. Um conhecimento onde o afeto vai aflorando e vai se fortalecendo até chegar àquilo que nós chamamos de amor. Muitos casamentos não se dão necessariamente baseado no amor, mas no sentimento de afetividade ou outro qualquer que venha, até por uma atração sexual, mas com fortalecimento através das reencarnações sucessivas, através dos enlaces matrimoniais, onde há uma troca recíproca, há uma troca diária, há um acabrunhamento do egoísmo e do orgulho, da vaidade, né? Principalmente do egoísmo, onde tudo é meu, onde eu ajo, onde eu faço tudo do jeito que eu quero. Com o casamento, a gente passa a dividir, a partilhar, a viver as dificuldades do outro. E aí, então, a gente começa a amansar, a amaciar a nossa cupidez, a nossa arrogância, o nosso orgulho. Então, Emmanuel continua dizendo, o casamento permanente de dois seres, implica o regime de vivência, pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo a uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano e, por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Emmanuel traz a vivência e essa mansuetude que o casamento dá às pessoas, onde eu baixo a minha bola porque eu preciso entender o outro, porque eu preciso manter aquela relação, e para isso é impossível que se dê o conflito duplo. Você grita e eu grito mais alto. Quando um dos companheiros, quando um dos cônjuges começa a gritar mais alto, há necessidade do outro compreender a doença momentânea porque o seu companheiro passa e acalmar-se para ouvi-lo, para entender que ele não é perfeito ou ela não é perfeita, e aí possam, então, compreender-se mutuamente. Porque o casamento é um compromisso de ajuda mútua, e muitos desses casamentos já vêm programados da espiritualidade. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós compreendemos a nossa real situação e as nossas necessidades de reajuste. Então, nós programamos os casamentos, claro que nem todos são programados, mas a maioria são. Então, aqueles que são programados vêm porque já têm conhecimento na espiritualidade de que houve aviltamento em reencarnações anteriores. Então, essas leis, essa união reflete as leis divinas, ou seja, nós precisamos, através do casamento, resgatar, às vezes, danos muito grandes que nós ocasionamos um ao outro ou a terceiros. E como fizemos juntos, precisamos resgatar juntos, né? Então, o casamento não dá para ser casado e viver cada um da sua forma. É preciso que haja uma comunhão de pensamento, mesmo que haja conflitos, mas a gente vai se aproximando através do entendimento. As próprias divergências nos dão subsídios para que a gente possa entender onde está a fraqueza do outro
e aí avançar de forma amigável, de forma que um coração apoie ao outro e o outro apoie ao um, né? Desenvolvendo, então, os valores da vida, porque o homem é um ser gregado, é um ser social. Ele não foi criado para viver sozinho. E o lar é o laboratório, é um dos laboratórios mais importantes para burilamento das nossas, vamos dizer, defesas negativas, das nossas sombras. Porque à medida que nós vamos aflorando um lado negativo, se nós tivermos um bom companheiro ou uma boa companheira, eles vão nos ajudar a nos melhorarmos, a entendermos que nós estamos equivocados e a prosseguirmos evoluindo. Então, é muito importante que no casamento, conforme Emmanuel nos lembra, a gente entenda que a responsabilidade é recíproca. Não é alguém, eu casei porque alguém disse que vai me fazer a pessoa mais feliz do mundo, né? Às vezes a mulher espera que o homem lhe dê uma felicidade perene, e quando isso não ocorre, ocorrem as decepções, porque no casamento não tem máscara. Dormindo e acordando com a pessoa do nosso lado, nós vamos conhecê-lo tal qual ele é, com as suas imperfeições. E a gente sabe, Dora, que aqui não temos anjos. Somos todos imperfeitos. Então, às vezes, um dos cônjuges ou um dos companheiros diz assim: ah, mas eu casei com fulano, que se mostrava isso, mas para mim tem sido uma decepção. Mas vamos lembrar que a outra pessoa também pode achar-se decepcionado, porque o companheiro ou o cônjuge não reflete exatamente o que prometia em namoro, em noivado. Então, por quê? Porque no dia a dia nós nos revelamos tal qual nós somos, né? É muito importante que a gente tenha esse entendimento de que o outro não é perfeito. Eu também não sou, né? E a gente encontra também muitos casamentos que são muito infelizes, porque, conforme uma fala de Hermínio Miranda, ele diz que as pessoas esperam que o casamento lhes façam felizes. E, na verdade, para um casamento ser feliz, é preciso que cada um dos que estão envolvidos no casamento sejam felizes. Quer dizer, se eu for feliz, a minha felicidade, o meu casamento será feliz. Se eu for infeliz, o meu casamento também será infeliz. Então, Emmanuel continua a nos dizer: quando as obrigações não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões nas consciências, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes, muito difícil, porquanto ninguém fere ninguém sem ferir a si mesmo. Nós não compreendemos, muitas vezes, a infelicidade que reina em nosso casamento. E sofremos muito. E, às vezes, resolvemos interromper esse casamento porque dizemos que somos infelizes. Às vezes, o marido é infiel, às vezes, a própria esposa é infiel, e ambos não se suportam. Um é agressivo, a outra é frívola, só pensa em banalidades e não se ajustam. No entanto, essas uniões conflituosas, elas repercutem nessas dores as suas histórias do passado. Por que que eu sofro hoje? Por que que eu sofro hoje? O sofrimento não bate à nossa porta à toa. Ele vem por um motivo. Então, provavelmente, eu negligiei em algum aspecto do passado. Por que que eu não me ajusto com o meu companheiro? Por que que, por mais que o companheiro seja bom, a companheira não o não entende, ou vice-versa? Devido às histórias passadas. Então, todas as vezes que nós ferimos alguém,
e essa pessoa a quem nós deveríamos amar, a quem nós devemos respeito e devemos também receber respeito, ela nos fere, ela nos desrespeita, no futuro teremos que fazer esse reajuste ou esse ajuste se nós não o fizermos aqui e agora, enquanto estamos a caminho nesta encarnação. E Emmanuel nos lembra que nos planos superiores, o liame entre os dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na terra do futuro, diz ele, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio e, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam da encarnação dessas uniões ideais em que se jungem psiquicamente uma à outra, sem necessidade da permuta sexual, mas profundamente considerada a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Então, nós olhamos no âmbito terreno, nós olhamos os casais, quer sejam casados regulamentadamente ou não, os consórcios podem ser regulares ou diante da lei ou apenas por decisão suas, não deixam de ser casamento, não deixam de ser vínculos diante de Deus. Então, quando a gente olha esses vínculos aqui na Terra, a gente vê sofrimentos, desarmonia, divergência entre um ser e outro. E ele nos lembra que nos planos superiores isso não ocorre, né? Existem estágios dos casamentos no plano espiritual. Então, ele diz que aqui na Terra, no futuro serão assim, ou seja, as relações, elas serão formadas como hoje se formam nos mundos superiores, pelos liames da afetividade, da simpatia, do afeto. E ele nos lembra que aqui mesmo na Terra, mesmo a gente ainda vivendo essa transição de prova e expiação para um planeta de regeneração, nós encontramos casamentos já nessas bases, formados pelos laços da afeição, onde o relacionamento sexual em si, ele é uma consequência da afeição, e não como objeto principal. A gente sabe que muitos casamentos ocorrem não em função do amor puro, mas em função de uma atração sexual, de um gostar de ter um relacionamento sexual com o outro, esquecendo que, com o tempo, há um desgaste e isso se acaba. Se não houver isso como se acaba, às vezes é substituído ou até incorporado paralelamente para suprir esse desejo sexual com outra pessoa. E aí há as traições, né? Se não houver como base o afeto verdadeiro, o amor, então o casamento se acaba. Mas aqui na Terra mesmo, nós podemos encontrar esse tipo de casamento. Nós vamos lembrar, assim, bem en passant, o casamento de André Luiz, de Kardec com Amélie Boudet, por exemplo. Um casamento transcendental, um casamento que tinha muito mais os laços da afetividade. Ela tinha 9 anos a mais do que Kardec, e foi uma grande companheira, que ficaram juntos até que Kardec desencarnou. Então, nós vamos ainda continuar com Emmanuel no livro Vida e Séculos, quando ele nos traz a seguinte passagem, muito interessante, muito rica, dizendo o seguinte: acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas, que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais, que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção de um mundo moral.
Aqui a gente vai encontrar as leis humanas regulando por necessidade da nossa indisciplina, por as nossas uniões ainda não com base nos afetos, essas leis humanas regulando as transações sexuais, ou seja, os matrimônios, para que não se firam mutuamente de forma gravosa, para que um não oprima o outro. Há um rigor da lei para punir aquele que, porventura, causar danos ao seu companheiro. Que a gente sabe que num casamento desestruturado, existem danos de várias formas, danos materiais, e os mais pesados são os danos psicológicos. Mas, como o Emmanuel nos diz, não tem nenhuma relação, nenhum prejuízo que nós causemos a outro que não seja necessário o puro resgate. Então, em virtude dessa nossa inferioridade, os casamentos que se encontram aqui, na sua maioria, são provacionais, e em virtude dessa nossa inferioridade, onde nós agredimos um ao outro, um parceiro agride o outro, e não é, eventualmente, a gente vê nas estatísticas, nos noticiários, então é preciso as leis humanas regulamentando, porque nós não aprendemos ainda a respeitar a lei divina. E nos diz, continua Emmanuel nos dizendo, que os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde, para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes. Isso é muito rico, muito interessante. Ele diz, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo benefício das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. Ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. E ele diz, de qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existe no mundo conjugações afetivas, seja elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Então, vejamos que o nosso olhar, ele é muito pequeno. Ele vê o que ocorre no plano terreno. Então, a gente chega numa formação de um lar, através do matrimônio, e essa relação, aparentemente, é muito infeliz. E nós sofremos. E não entendemos por quê. Emmanuel nos explica. Porque se baseia, basicamente, por haver este sofrimento, em um casamento expiatório. Por que expiatório? Porque está vinculado a erros passados, erros que se tornaram kármicos, erros que estão submetidos à lei de causa e efeito. Então, se eu causei um dano, eu preciso vir para reparar. Causamos juntos, nos magoamos mutuamente, por isso vamos voltar novamente juntos para reparar. Então, é preciso que haja uma paciência, uma abnegação diante de um casamento sofrido para que haja o aproveitamento desse sofrimento, que esse sofrimento seja purificador. Eu conheci um casal, vou contar rapidamente, eu acho que dá tempo, essa passagem, eu conheci um casal muito bonito. Trabalhava o rapaz como segurança numa empresa que eu trabalhei. E a esposa vinha buscá-lo todos os dias, e onde eles andavam eram juntos. A gente via nos seus olhares, e não era um casal jovem, já tinham 2 filhos adultos, não era, a gente via no olhar que eles trocavam a cumplicidade, o afeto, o respeito, a mansidão no falar um com o outro. Era muito bonito de se ver. Mas esse rapaz caiu gravemente doente.
teve um tumor cerebral que causou grandes danos, terminou culminando com o seu desencarne. E ele passou um longo tempo doente, e eu ia visitá-lo, como outras pessoas, quase que diariamente. E certa vez, eu conversando com a esposa, eu disse a ela que achava muito bonito o casamento deles, a relação que havia entre eles, o amor, a gente via que havia um amor, apesar dos anos que tinham passado. E ela olhou para mim calmamente e disse assim: Dona Zeila, não foi sempre assim. Quando eu casei, foi uma grande decepção. Por 7 anos, eu sofri amargamente. O meu marido chegava do trabalho, jantava e ia para a rua. Era mulherengo, bebedor, passava a noite na farra. E eu suportei durante 7 anos sem dizer uma palavra contra ele. De manhã ele chegava, eu tratava naturalmente e a gente seguia. Tivemos 2 filhos. Com 7 anos de casado, ele chegou um dia da farra e disse assim para mim: eu sei que eu lhe fiz sofrer muito, mas a partir de hoje você terá o marido que você sonhou, o marido que você espera ter. A partir de hoje eu serei um novo marido, um novo homem na sua vida. E aí eles passaram a criar, a construir, a partir daquele momento, um novo casamento, uma nova relação. Porque casar não é uma coisa que se faz uma vez só. Casar-se, um casamento, uma relação entre dois, para que dure muito, é preciso que ambos casem-se muitas vezes durante aquele casamento. Certa vez, a Fernanda Torres foi perguntada, ela tinha passado já por 8 maridos, e a repórter perguntou para ela: como é que você se sente, você tão jovem, tendo tido 8 casamentos, e a sua mãe, já com muitos anos de casada, ter casado apenas uma vez? E a Fernanda Torres respondeu o seguinte, aquela atriz, disse: olha, há um engano. Você está enganado com relação à quantidade de vezes que a minha mãe casou. A diferença entre a minha mãe e eu é que eu casei muitas vezes com vários homens, mas a minha mãe casou muitas vezes com o mesmo homem. Porque casar-se é reconstruir uma relação constantemente. Então, de um casamento aparentemente infeliz, se nós temos a abnegação, se nós temos a paciência, a tolerância, a aceitação do defeito alheio, nós podemos ali estar resgatando grandes débitos. E ao retornarmos à pátria espiritual, é que nós vamos ter condições de ver da grandiosidade, da felicidade que se reverteu aquele casamento aparentemente infeliz. Não é? E é bom que a gente tenha essa tolerância para que nós não venhamos a ter que reencarnar novamente com a mesma pessoa, resgatando débitos que poderiam ter sido resolvidos naquela encarnação só. E eu vou relembrar aqui, quando Emmanuel fala dos casamentos, que no mundo os superiores, os casamentos são por afeição, são por afinidade, são por afeto, e que é inelutável essa briga, não tem por que lutar, não tem egoísmo, não tem vaidade. A gente sonha com um casamento desse. Mas vamos lembrar aqui que esses casamentos felizes, eles são construídos aqui na Terra. É através desses casamentos acidentais, desses casamentos provacionais, que nós construímos, que nós temos condições de viver, por exemplo, um casamento sacrificial, como o casamento vivido por Lívia e o senador Públio Lentulus. É assim que nós construímos os casamentos de almas afins,
onde as almas que já se amam se encontram aqui no plano terreno e não se largam, não se separam. Esses casamentos duram até que a morte os separe e continuam a perdurar do outro lado da vida. É através desses casamentos dolorosos, dessas relações difíceis, que nós conseguimos ter viver os casamentos, por exemplo, transcendentais, como o casamento que eu falei ainda há pouco de Allan Kardec com Amélie Gabrielle Boudet, que esses casamentos são de almas já muito elevadas, são muito raros, mas que nós vamos chegar lá, onde eles se unem para que um apoie o outro em missões muito especiais. E a gente vê Allan Kardec se consorciando com Amélie Gabrielle Boudet, ela 9 anos mais velha do que ele, numa vivência muito afetiva, onde ela teve um papel predominante no apoio para que ele realizasse a codificação espírita, tão importante para as nossas vidas, tão importante para nós espíritas e para outras religiões que muitas se apoiam, às vezes não dizem, mas se apoiam e creem no conhecimento espírita, nas verdades que a doutrina espírita tem nos trazido. E os ensinamentos, como esses ensinamentos que a doutrina nos traz, do quanto nós podemos crescer se nós soubermos bem viver a relação matrimonial. E avançando cada vez mais na monogamia, na fidelidade, na relação de amor, de afeto, sabendo que isso não nasce pronto. O amor se constrói. Uma vida a dois, ela é construída, né? Pela divisão do dia a dia que a gente tem. Minha amiga Dora, não sei se falei demais, creio que o nosso tempo está batido, estamos batidos no tempo. Tá tranquilo. Se assim for, tá agradecemos. Estamos no tempo certo, temos ainda Eu não um estou lhe tempo. ouvindo. Eu Deixa não eu estou lhe ver. ouvindo, infelizmente. Eu estou tentando aqui, não tem retorno, né? Não está conseguindo me ouvir. Nossa, Dora, eu não hoje. estou lhe ouvindo, então eu vou aproveitar para agradecer a oportunidade. Foi um momento para mim muito rico, um momento ímpar, e a gente termina aprendendo muito. Eu espero que tenha sido claro o suficiente para que se entenda a importância de se manter o casamento vivo, né? Não é à toa que nós nos casamos. Então, é muito importante, principalmente para nós espíritas, que tenhamos o entendimento da importância do casamento. Esse laboratório que nos traz oportunidades muito singulares para o nosso crescimento emocional, psicológico, afetivo, e também oportunidade de muitos resgates. Porque quando nós formamos uma família, muitas vezes nós temos compromissos não só com o cônjuge, não só com o companheiro, mas principalmente com os filhos que nós empreitamos nessa encarnação. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento para que a gente valorize o casamento e que a gente faça com que o casamento de quem está casado dure, perdure, que a gente tente ajudar nessa construção, que é uma construção diária, uma construção difícil, mas muito, muito rica e importante para todos. Obrigada a você pelo chamamento, estamos aqui ao seu dispor. Poxa, que pena que você não está me ouvindo. Também não sei se o pessoal que está nos acompanhando, se alguém puder sinalizar se está ouvindo a minha voz, se está sem som também para vocês. Agora passei a ouvi-la. Ótimo, maravilha. Eu não sei qual foi o problema aqui, mas que bom que você passou a me ouvir agora.
Mas é isso, Zeila, a gente fica muito agradecida pela oportunidade, pelas informações que você nos trouxe. Mas enquanto você estava conversando aí, eu estava lembrando também de um casal bem interessante. Eu tomei conhecimento, a partir da leitura de uma obra sobre Eurípides Barçanufo, de que forma se deu o relacionamento dos pais, né? E interessante Sim. que ele narra que a mãe só conheceu o pai na hora do casamento. Toda a estrutura foi organizada, né, para que houvesse o casamento. Inclusive, no dia que estavam cuidando do casamento, ela estava olhando pela frecha da porta, tentando ver quem era o marido, Meu viu lá uma Deus. criatura que ela olhou e disse: Oh, meu Deus, tomara que não seja esse. Você imagina a situação, né? E aí, no dia do casamento, ela se deparou com o marido no altar. E Já foi assim, como se diz, um chamamento para os dois, né? Na mesma hora, como que eles se reconhecessem. E ela disse que ficou muito feliz porque ele não era aquela pessoa que ela estava pensando, mas também era muito melhor. E interessante que esse relacionamento perdurou ao longo da vida, viveram longos anos, tiveram vários filhos, se não me engano, 11, 12 filhos nessa base aí, muito, muito carinhosos um com o outro, muito respeitosos um com o outro. Aí faz com que a gente fique pensando realmente que tem a ver com reencarnações, né? Que tem a ver com compromissos que foram traçados no mundo espiritual para que aqui pudessem se reunir, porque senão como é que dá certo um casamento desse? Né? Pessoas que nunca se viram, que nunca conversaram, que nunca trocaram nenhuma ideia, e de repente, diante do altar ali estão os dois, principalmente naquela época em que casamento não se desfazia assim, né? Não é como nos é, dias de hoje, que a pessoa já casa dizendo que se não der certo, tudo bem, não tem problema aqui. a lei ampara. Martins Peralva faz uma classificação dos tipos de casamento, esses casamentos, inclusive, que eu citei. E é Sim. interessante que ele diz que tem os casamentos acidentais. Às vezes as pessoas o casamento não dá certo e a pessoa diz, mas será que esse casamento estava na minha programação? Pode estar. Não dá certo, mas podia estar na sua programação e a pessoa, o casal, não teve aquela mesma tolerância do caso que eu contei. Então o casamento se desfez. Mas Peralva diz que tem os casamentos acidentais, que são casamentos ocasionados por almas inferiorizadas, almas que não se conheciam, não têm ascendentes espirituais, ou seja, não tinham histórias espirituais anteriores. E interessante é que ele diz que eles ficaram por impulsos inferiores, às vezes por atração sexual momentânea, ocorreu uma gravidez e aí teve que casar, principalmente mais para trás era obrigado a casar, mas ele faz uma ressalva que mesmo esse tipo de casamento pode dar certo. Às vezes os cônjuges se adaptam um ao outro e consolidam essa relação durante o desenvolver daquela relação. Eles vão construindo uma relação. Eles não tinham ascendentes espirituais, eles não tinham uma programação, um planejamento, não tinham histórias anteriores. No entanto, ao formarem aquele consórcio, eles aceitam as suas situações e fazem tudo para que o casamento dê certo. E aí terminam criando vínculos positivos para próximos enlaces, para próximos voos, né, que acontecerão mais adiante. Porque às vezes tem casamento, por exemplo, os casamentos felizes, eles são construídos muitas vezes a partir, como eu disse, dessas bases de dores. Mas muitas vezes nós casamos com alguém, nós resgatamos os débitos que nós fomos construindo juntos, nós nos livramos dessas dívidas, há uma relação de afetividade, mas não há obrigatoriedade de haver uma construção de um casamento no futuro como espírito elevado. Outras relações poderão ser as que formam, né, esses casamentos de espíritos felizes. Muitas vezes os casamentos dão certo, mas a gente termina aquela construção e acabou
aquele nosso vínculo. Não tenho mais comprometimento, não me interessa mais vir vinculado com aquela pessoa. Nos saudamos, né? E outras não, continuam e vão formando os vínculos e se constituem posteriormente em vínculos esponsais felizes. Tem um comentário aqui da Eliane que eu queria que você desse uma olhada e falasse um pouco para ela. Ela diz, é muito difícil a gente entender assim, só com muito conhecimento do espiritismo. É difícil suportar. Eliane, de fato, é uma situação muito delicada. Agora, a gente precisa entender por que os casamentos se desfazem tanto. Porque quando um grita, o outro quer gritar mais alto. A psicologia tem nos mostrado que quando um grita alto, se você quer abafar aquele grito, cale-se. Que a outro vai baixando a voz. Porque para o outro, ele não interessa no seu egoísmo, na sua primitividade, ele não compreende falar sozinho. Então, ele termina abaixando a voz. E a gente termina acalmando uma discussão que poderia ter um desastroso fim. Né? Por que se complica tanto? Porque nenhum dos dois quer dar o braço a torcer, como se diz. Né? Então, é preciso a gente ter a paciência, a tolerância de ver que quando um está errado, se eu acho que eu estou certa, se eu acho que eu sou melhor do que o meu companheiro, então cabe a mim o primeiro passo, em direção a ele para que ele se conserte. Né? É preciso que eu veja que ele está doente naquele momento, ele está adoecido, ele está usando de um movimento não interessante, não adequado, mas que se eu sou melhor, eu devo compreender a sua fraqueza naquele momento e não alimentar. Porque quando eu entro na competição, eu vou atiçando. É como querer apagar o fogo com gasolina. Eu não posso apagar um fogo jogando gasolina. Às vezes, as situações entre casais chegam a tapas, a agressões verbais, agressões físicas, porque um não sabe calar diante da agressão do outro. Então, eu apagando o fogo com gasolina. Chega a tal ponto que a agressão física ocorre. Embora a gente saiba que muitas vezes a agressão física vem sem nenhuma gasolina colocada, vem graciosamente. Mas, na maior parte das vezes, há um atiçamento por uma das partes. E aí termina criando um clima onde não tem como suportar o casamento, e aí tem o desfalecimento daquela relação que poderia ter sido proveitosa, uma relação infeliz, tornada numa relação feliz, quando nós olharmos, ao retornarmos ao plano espiritual e verificarmos o resultado, porque a gente vem com um propósito. O que foi que eu fiz daquele propósito? Né? O resultado a gente analisa quando chega lá. Então, é saber fazer do limão a limonada. E aí seremos... É difícil, mas é possível. Né? O Gilfran está dizendo aqui, eu concordo com você, Eliane. É muito difícil, principalmente quando um que tem menos experiência entende mais do que a outra com mais experiência. Quer dizer... Sim, diga. É o Gilfran, né? Sim. É muito difícil também, Gilfran, porque a gente deixa imperar o nosso egoísmo. Ainda nós entendemos que é covarde, inferior, aquele que se faz calar. Né? Quando alguém grita comigo, diz um palavrão comigo, a tendência é eu responder mais alto e mais grosseiro. Por isso criamos os atritos que às vezes perduram. Entretanto, o inteligente é aquele que sabe calar, é aquele que sabe pontuar, é aquele que sabe abafar o egoísmo. Nas relações matrimoniais, nas relações afetivas, de modo geral, nós ainda deixamos imperar muito o egoísmo. Um casamento feliz. Como é que eu quero um casamento feliz? Eu digo e o outro concorda. Então, é um sempre sobrepujando o outro.
Não é assim. É o conversar, é o dialogar. É eu conversar com o meu marido, não quando ele está bêbado, mas quando ele passa a beber. Eu cuido dele na bebedeira, eu cuido dele na saída que ele fez à noite, e quando ele estiver bom, aí eu chamo para conversar. E converso não gritando, não dizendo que eu sou boa, que eu sou maravilhosa, porque eu também devo reconhecer que eu, apesar de não estar, por exemplo, traindo, nem saindo para a noitada, mas eu também tenho outros erros, outros defeitos, né? A gente não é perfeito ainda, nenhum dos lados. E a nossa tendência é apontar o erro do outro e gritar, valorizar o erro alheio quando o erro se apresenta, né? Tanto que eu sou boa porque não tenho aquele erro. Mas sim, eu não tenho aquele erro, mas eu tenho outros. Né? Então, quando eu abafo, quando eu diminuo a minha relação egóica, aí então eu passo a compreender mais o erro alheio, a compreender mais a imperfeição do meu companheiro, ou da minha companheira, do meu marido, ou da minha esposa. A Eliane está aqui, nós vamos colocar esse último comentário aqui, que nós já estamos chegando no nosso final. A Eliane disse, você tem toda a razão, é isso aí, o orgulho falou mais alto e vivíamos em verdadeira disputa. Tudo verdade, obrigada. Nós precisamos, a doutrina espírita tem nos ensinado que o orgulho e o egoísmo são os maiores males da humanidade. Então, a partir do momento em que eu consigo refrear um pouco o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, sou eu quem mando, sou eu quem faço. Às vezes o homem mantém a casa, hoje está para e passo, homem e mulher, mas ainda existem casais onde o homem mantém a casa, ou até o contrário, a mulher mantém a casa. Então, a tendência é aquele que é o mantenedor achar-se que é quem dá as cartas. E não é bem assim. Você mantém, mas eu faço outras tarefas. Então, a nossa divisão, o apoio deve ser mútuo, o respeito deve ser mútuo. Não é porque eu não trabalho, não é porque eu não ganho dinheiro, não é porque eu ganho mais ou eu ganho menos que me dá o direito de ser maior, de ser melhor, de mandar mais. Porque no lar não deve ter mandantes, deve ter amantes. Nós temos aqui uma plateia que está nos acompanhando, viu, Zélia? Nós temos aqui a Eulenice, a Jacira também, a Eliane, que nós colocamos os comentários dela agora há pouco, a Edna Nascimento, dizendo boa tarde, Zélia. Boa tarde a todos, é uma alegria estar com vocês. A Yaci também. Boa tarde, a Fernanda Costa. Fernanda. O Gil Frank também falou agora há pouco com você. Boa tarde. Deixa-me ver a Rejane Fonteles também. Boa tarde, minha querida. A Augusta, que é também companheira da nossa casa, a Joana Aires. Augusta e dona Joana, boa tarde. É uma alegria estar com vocês todos. A Luane Teófilo também. Luane, boa tarde. Aí a Eliane está agradecendo, dizendo obrigada, paz e luz. Ô, Eliane, é uma alegria estar com você. Muito obrigada pela interação, minha querida. É muito bom ter esse retorno, né, Dora? Com certeza. Aí a interação, parabéns. Conteúdo maravilhoso. Que bom. Tem uma outra pessoa aqui que só colocou oi, sou, mais ou menos isso. A Sueli Oliveira também. Isso. E a Carla Rodrigues. Então, são amigos que nos acompanham, que nós agradecemos, porque nós estamos encerrando, estamos chegando nos nossos minutos finais. Vou passar para a Zélia fazer as suas considerações finais para a gente encerrar. Olha, eu só tenho que agradecer. Estou muito feliz de ter essa interação. Acho que o tema casamento ele é muito amplo, né? Isso aqui foi só uma pincelada, foi só é uma audácia a gente querer entender
as palavras, os ensinamentos de Emmanuel, mas, enfim, foi um esforço de entender e em trazer a nossa experiência de casada, de viúva, de ter filhos, de ter lutado sozinha entre aspas, para criar os filhos. Então, a minha experiência no casamento é assim, vamos dizer, vasta, né? De casamento infeliz, entre aspas, como a gente viu que os casamentos infelizes, eles podem se tornar casamentos felizes, mas o meu foi doloroso. E passei, sobrevivi e criei 2 filhos. E de formas que eu acho esse tema muito interessante e ele é muito rico, até porque vem nos dar através do casamento que a gente cria a base familiar. E o que seria de nós sem uma família, né? É a família que nos sustenta nas nossas provações, nos dá esse amparo, nos dá a força para a gente ir se conduzindo ao longo da vida. A família é a doutrina espírita. De formas que eu agradeço muito ao chamado da Dora, a gente está aqui à disposição, e agradeço muito a interação das pessoas, a participação, que possam refletir a partir possam ler o livro Vida e Sexo, que tem vários aspectos, inclusive o da família, e isso nos ajuda muito na construção da nossa vida, que nós precisamos fazer, não é? Muita gratidão por você ter me chamado nesse momento. Eu que agradeço. Um abraço a todos que nos assistem. Não vai faltar a oportunidade de a gente convidar mais vezes, né? Eu vou só colocar aqui na tela mais duas presenças para a gente encerrar, que é a Tânia Regina Alves Lima, que está dizendo, agradecida pela interação segundo o Espiritismo, ajuda muito. E também a Márcia Garzon. Eu não estou lhe ouvindo de novo. Eita. Então, nós vamos encerrar aqui o nosso programa de hoje. Não estou ouvindo mais a Dora, mas estou vendo o nome de pessoas que ela está provavelmente citando, que estão conosco, sim, que a gente agradece também. Uma boa noite a todos, muito obrigada. Até o nosso próximo domingo, quando nós estaremos dando continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa. Boa noite, muita paz. Muito obrigada.